Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está aqui com a gente o Emerson W. Dias, trazendo o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes do Radar. E o que você traz para nós? Antes de mais nada, como é que você está se virando aí na pandemia? Eu sempre te pergunto isso, que é importante a gente saber. Está indo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, completando aqui 7 semanas de isolamento. O máximo que eu ando é aqui uma caminhadinha em volta do condomínio. E uma vez por semana eu vou à feira ou ao supermercado comprar alguma coisa. Mas, Renato, faz 7 semanas que eu não saio além de 5 quilômetros da minha casa. Muito bom, muito bom. O importante é realmente a saúde, né? É manter a saúde para justamente a gente passar por essa fase e depois voltarmos à normalidade, né? Sem dúvida. E o que você traz para nós nesta segunda-feira? Renato, vou falar sobre adaptação hedônica. Adaptação? Hedônica. Ok. Hedônica. O que é adaptação hedônica? É o nome que os estudiosos da economia sobre felicidade, eles dão para aquele pro retorno que nós seres humanos temos a um nível básico de felicidade que a gente já tem depois de um período que a gente teve alguma alteração. Por exemplo, se você faz uma viagem, né, muito bacana, no último mês, por exemplo, você ficou muito feliz com aquela viagem, mas depois de um tempo você volta ao nível de felicidade que você tinha antes da viagem, né? Se você ganha um prêmio, por exemplo, ganha um aumento salarial, você fica muito feliz naquele momento, mas depois de um período pequeno de tempo você volta aos níveis anteriores de felicidade que você tinha antes de ganhar aquele aumento. Então isso é o que os economistas chamam de adaptação hedônica. Beleza? Beleza, vem da palavra hedonismo aí, né? Exatamente, porque os gregos, né, eles tinham 2 jeitos de entender a felicidade. Ou um jeito hedônico, né, aquele que busca o prazer, ou um jeito mais eudaimônico, que é aquele que busca um propósito, vamos deixar assim, né? Bom, mas o que acontece com a adaptação hedonista? Eu estava lendo um artigo, uma das coisas que eu tenho feito muito aqui na minha quarentena é ler pra caramba artigo científico, né? E eu estava lendo um artigo do Daniel Kahneman e do Angus Deaton, olha só, são 2 caras que têm prêmios Nobel, tá? Eles escreveram um artigo juntos, né? Um economista, o outro é psicólogo. E eles escreveram sobre uma pesquisa que eles fizeram com 450 mil pessoas nos Estados Unidos, tentando perceber se a alta renda, de alguma forma, influenciava os níveis de felicidade, né? Ou seja, por isso a questão da adaptação hedônica. E o que eles fizeram nesse artigo, eu achei muito interessante, porque eles separaram o seguinte, ó, como é que a gente vai conseguir medir felicidade, né? É uma coisa muito difícil, mas existe um conceito chamado de bem-estar subjetivo. E o bem-estar subjetivo, ele pega um pouco dessas 2 linhas aí que nós falamos, uma linha mais eudaimônica e uma linha mais hedonista, né? Então, como é que você compõe esse indicador? Um é o bem-estar emocional, ou seja, a intensidade das emoções que eu tenho. Tristeza, alegria, raiva, angústia, enfim, o estado emocional do indivíduo. E o outro é a avaliação que ele faz de uma forma geral da vida dele. Quando você pergunta assim, como é que você está? Aí a pessoa fala, tô triste, tô alegre, né? Tô bem. Isso é o bem-estar emocional. Mas quando você pergunta para a pessoa, como é que está a sua vida, né? Como é que você acha que a sua vida está? Aí ele vai buscar um conceito maior, né? Ele vai tentar olhar tudo que ele já fez na vida, se a vida dele está valendo a pena, não vale a pena. Então ela amplia um pouco mais além daquele bem-estar emocional. E o que é muito interessante, Renato, é que nesta pesquisa eles chegaram à seguinte conclusão. Quando você fala assim de uma avaliação da sua vida, o fator renda e a educação ele faz a diferença, né? Então uma pessoa que tem mais renda, quando você fala como é que você está a tua vida, ele fala, não, minha vida é boa, né? Ele tem isso de forma mais positiva. Por outro lado, o nível de renda não influencia tanto no bem-estar emocional, né? Porque os sentimentos de
solidão, né, e coisas do tipo, eles são independentes de renda, né? Então, quer dizer, os aspectos emocionais, até um certo ponto, pode ter alguma influência para baixo. Quando, por exemplo, o indivíduo não tem muita renda, né, na baixa renda, ela afeta muito mais o aspecto emocional, né? Porque é uma dor, é uma angústia, tudo isso afeta muito mais o indivíduo. Mas na alta renda, isso não afeta tanto, ou seja, o indivíduo ele pode aumentar o seu nível de renda, que vai aumentar o seu jeito de avaliar a vida, mas não vai mudar a sua emoção em relação à vida, né? Ou seja, tem uma certa correlação baixa, né? A alta renda e baixa renda em relação ao modo como você avalia a sua vida. E eu achei isso muito interessante porque nós estamos no momento, né, de provavelmente uma grande recessão econômica, né? E essa recessão econômica ela vai causar a perda de renda inevitavelmente para muita gente. Ou seja, como é que as pessoas têm que encarar isso? Elas têm que encarar que elas têm que enxergar aquilo que de fato ainda vale muito a pena na vida, sem se preocupar tanto com esse sentimento só de agora, de uma tristeza, de alguma coisa que seja muito pontual e que a gente tem condições de, no médio e longo prazo, recuperar. Assim como a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico e compreender que a vida das pessoas já é muito difícil. E, portanto, tudo que a gente puder fazer para que essas pessoas não sejam ainda mais impactadas, vale a pena para a gente pensar num grau de felicidade da comunidade como um todo, né? Então, acho que é muito importante a ideia da adaptação hedônica para a gente compreender que o bem-estar ele depende de um aspecto que eu avalio a minha vida como um todo e também do aspecto emocional que eu avalio a minha vida. E que isso tem alguma correlação com o dinheiro que as pessoas têm ou não têm. Agora, essa qualidade de vida, vamos dizer, que você levou em consideração nesse estudo, né, e que traz também uma preocupação financeira, há alguma tendência, vamos dizer, dentro do trabalho que você trouxe, no sentido de priorizar a questão aí do hedonismo, que é o prazer que a pessoa tem de viver aí com algumas questões, em algumas áreas da vida? Quer dizer, estou te perguntando aqui, não li, não vi o estudo, mas assim, as pessoas preferem, elas dão realmente dão prioridade, vamos dizer assim, né, a ter, por exemplo, suas contas correntes mais gordas, ou de repente, vamos dizer, ter as suas famílias, as suas amizades preservadas dentro dos aspectos que você observou? Então, o estudo ele não faz essa pergunta, mas a gente consegue correlacionar isso com os níveis de felicidade apresentados de uma forma geral, né? Então, se a gente tivesse que escolher um lugar para ser feliz, certamente este lugar não seria adquirido financeiramente, né? Porque o dinheiro ele pode nos dar algum certo conforto, algum nível de educação, mas ele não compra, por exemplo, né, uma solidão, ele não vende, né, a solidão que eu tenho, ela é minha, a angústia que eu sinto, né, a tristeza, todo o aspecto emocional, o dinheiro tem pouca relação, né? E esse é um problema, né, Renato? Porque a gente vê numa sociedade como a gente vive, né, que o foco das pessoas geralmente é muito mais nesses aspectos monetários da vida, né? Mas isso não significa que o fato de eu ter uma renda maior me faça mais feliz, né? O fato de eu ter um relacionamento melhor tem mais impacto na minha felicidade do que um emprego melhor, por exemplo, né? Pessoas sociáveis, elas são muito mais próximas do sentimento de felicidade do que pessoas bem remuneradas. A correlação relacionamento é mais forte do que a correlação dinheiro quando você fala de felicidade. Ok, muito bom. E é muito bom saber disso, inclusive nesse momento, né, Emerson, que a gente está vivendo aí essa pandemia e tal, e sabe o valor que tem a amizade, a família, né? Quando nós, nesses momentos que a gente sente falta, né? Que a gente se dá conta
até falei aqui hoje no início da Paulista, da carência muitas vezes que as pessoas têm de dar um abraço, de dar um aperto de mão e tal, mas muitas vezes, é claro, você vai dar um abraço, um aperto de mão em pessoas que você sente essa verdade, né? Quer dizer, esse relacionamento e lhe dá prazer de ter essa relação. Então, hoje, com a pandemia, sem dúvida nenhuma, isso deve fazer uma diferença brutal na vida das pessoas, e dinheiro nenhum do mundo consegue, vamos dizer, suprir essa necessidade das pessoas atualmente. Exatamente. Até, né, Renato, na questão de saúde, né? Se acontecer de os hospitais completarem, né, a sua capacidade de atendimento, pode ser hospital da galera baixa renda, pode ser hospital da galera alta renda. Quando faltar vagas, vai faltar vagas iguais, né? E isso vai ficar claro, espero que não aconteça, que não chegamos a esse ponto, mas vai ficar claro nesta hora que vai fazer pouca diferença ter ou não ter dinheiro, né? Porque muitas pessoas com dinheiro também esperando por um leito, o dinheiro não vai resolver nada, né? Nessa situação. Não vai conseguir comprar. Exatamente. Tá certo, Emerson. Qual que é a frase do dia? A frase eu fui buscar em Arthur Schopenhauer, né? Que diz o seguinte: olha, Schopenhauer é final do século XVIII, começo do século XIX, né? Já era um cara, já nem viu essas pesquisas aqui. Mas ele dizia uma coisa muito importante nos seus aforismos para a sabedoria de vida, né? Na arte de ser feliz, o Schopenhauer dizia o seguinte: a verdadeira sabedoria de vida está em que se reflita sobre qual deve ser a quantidade indispensável do querer. O querer é fundamental para se alcançar aí os objetivos. Exatamente. E, claro, né, eu preciso saber o quanto eu quero, porque se eu não tiver essa medida, eu vou ficar buscando e eu vou cair nessa adaptação hedônica, porque nunca estarei satisfeito. Uhum. Muito bom. Bom, Emerson, só lembrando também aqui que a gente tem o nosso ouvinte aqui, o internauta Francisco, que sempre que você vai embora, ele pergunta dos filósofos chineses. E ele deve estar aqui participando, porque eu já vi que ele entrou aqui no início da Paulista, e certamente ele vai perguntar. Então eu já estou antecipando a ele, perguntando quando é que você vai falar. Outro dia você falou, se eu não me engano, do Confúcio, que a gente acabou não confirmando e tal. Se pode ser aí, eu não tenho certeza da nacionalidade do Confúcio, né? Sim, chinês. Confirmar pra gente se é chinês. É chinês. É chinês, Confúcio. Então poderia ser numa das, até se for o caso aí, entrar numa situação para você falar a respeito, uma outra data, enfim, para falar sobre o Confúcio. Eu vou trazer alguma coisa. O Confúcio, ele é muito importante, os analetos, né, de Confúcio. E o Confúcio, ele tem uma... O Confúcio, Renato, foi o cara que instituiu a tal da regra de ouro, né? Que é aquela: não faça para os outros aquilo que você não quer que seja feito para você, né? E nos analetos do Confúcio, até eu tenho um livro aqui em casa, eu vou dar uma relida lá e talvez a gente consiga trazer alguma coisa bacana que tenha a ver com o momento contemporâneo, e a gente faz esse momento inédito viável em homenagem aí ao Francisco. Com certeza. E ele vai gostar bastante, porque ele já tem pedido isso há bastante tempo, viu? Ele já tinha pedido isso quando estava lá na rádio, e agora que ele tem... Eu acho que o isolamento tem feito o Francisco ficar ainda mais, vamos dizer, fã aqui do Radar Paulista, e então ele está ainda mais forte aí na nossa... no compartilhamento aqui das nossas informações. Sem dúvida. Bom, deixe seus contatos aqui para o nosso ouvinte internado. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Então, na semana que vem a gente volta aí. Uma excelente semana para você. E até segunda-feira, se Deus quiser. Para todos nós, Renato. Até segunda.